Não é novidade para ninguém, né, gente, que aprender um novo idioma pode abrir portas importantes, né? Seja para uma viagem ou no próprio mercado de trabalho, ou seja, na vida profissional também, né? E na pessoal. Por isso, hoje em dia, muitas funções até já exigem que a pessoa pelo menos entenda o básico de uma segunda língua. Só que aprender a gramática ou a conversação de um novo idioma nem sempre é uma tarefa fácil, mas tem algumas dicas que podem facilitar e quem vai ajudar a gente com isso é a expert nesse assunto, Caliandra, que já está aqui comigo. Boa tarde, Caliandra, Boa tarde. Seja bem-vinda. Nós também combinando, viu? Sim. Nem combinei nada com a Caliandra hoje também, nós também sintonizadas aí, então vamos ajudar o pessoal. Porque muitas vezes nesse começo de ano, né, Caliandra, muita gente quer começar aí a estudar, se propõe a estudar uma nova língua. E você, como diretora de uma escola, deve perceber muito aí essas pessoas nesse momento. Exato. As pessoas buscam principalmente o quê, Caliandra? A conversação ou a gramática, por exemplo? Então, hoje o maior foco do aluno é justamente a prática. Tá. Então, essa procura por escolas que tenham um foco maior em conversação é maior hoje. Porque antes nós tínhamos aí muito mais tempo para estudar, né? Hoje as empresas, por exemplo, já estão contratando pessoas que pelo menos têm o básico ou o intermediário. E que se proponham aí adiante, Exatamente. né, Então, eu não tenho mais 5 ou 6 anos para aprender uma língua, que é o que uma escola tradicional trazia mais antigamente. Então, se estudava primeiramente a gramática e depois se praticava nos últimos 2 anos de curso. Hoje não. Hoje, aliar a prática com o conhecimento teórico é o que mais dá resultado, porque é eficaz. O curso se torna mais curto, então eu tenho aí um curso de 2 anos e meio, mais ou menos, bem mais rápido, Claro. menos colegas em sala de aula, justamente para facilitar a conversação. Ou para quem é aquele aluno que daqui a pouco tem um pouco de vergonha, também não quer errar na frente dos outros, já facilita para essa pessoa também, né, facilita. Caliandra? E a conversação, que é justamente aliar a prática ao conhecimento teórico, facilita na memorização. Então, a eficácia é bem maior. A gente conversava antes e um pouquinho desse segredo aí, Caliandra, para a pessoa absorver bem, pegar bem, para quem quer começar ou quer começar do zero, já tem alguma noção, é planejamento, né? Exato. Eu gostaria que tu falasse sobre isso, então, que essa já é uma dica importante. Exato. Antes de eu começar a estudar uma nova língua, primeiro eu preciso saber se eu vou ter tempo para me dedicar. Dedicação é fundamental na hora de se aprender qualquer coisa. Não tem milagre, e não né, seria Caliandra? diferente no estudo de um idioma. Então, primeiro eu preciso saber que tipo de curso eu procuro. Se eu tenho tempo hábil para estudar todos os dias da semana, ou se 2 aulas seria o suficiente para mim. O ideal seria, no mínimo, 2 horas e meia de curso semanal. Mas é importante saber que tem que ter uma dedicação fora de sala de aula também. Ou seja, fazer uma tarefa, procurar os ambientes online que as escolas trazem. Hoje, muitas escolas já trazem um auxílio maior, trazendo um ambiente online para o aluno. Até então, porque é na repetição que acontece o processo, justo, né, é Caliandra? repetir, ser corrigido, praticar. Então, eu procuro aí uma escola que tenha um ambiente online que já me traz um material extra. Então, além de sala de aula, eu estudo fazendo minhas tarefas em casa e pratico também no ambiente online. Então, são várias ferramentas que você pode usar e depende muito do tempo que você tem. Então, se organizar para isso é muito importante. A escolha da língua também é outra questão, né, Caliandra? Sim. A gente fala muito do inglês, né, que já é praticamente a segunda língua, enfim, muita gente fala sobre isso. Mas a pessoa também tem que escolher uma língua que ela goste. Também não adianta se propor a aprender uma coisa que lá na frente a gente vai abandonar, né? O inglês continua sempre sendo o carro-chefe, porque onde você for no mundo, você vai encontrar alguém que fale inglês, né? Existe a procura do espanhol também. Muitas vezes a procura pelo espanhol é mais por achar que é uma língua mais fácil. Mas, na verdade, engana-se quem pensa assim, porque o espanhol, ele puxa muito para o português, que tem uma gramática muito mais complicada que o inglês. Inclusive, quem se propõe a aprender o português, a gente conversa às vezes com quem vem de fora, acha muito complicado. Isso. E o espanhol vai nessa linha, então. Vai nessa linha. Então, as estruturas são muito maiores, né? Uma complexidade maior na gramática e faz com que dificulte também o aprendizado, embora se pareça um pouco com o português, a gente se engana muito. O inglês mesmo, ele
ele é uma das línguas mais fáceis de ser aprendida, porque a gramática ela não é tão complexa. Tranquilo. E em quanto tempo, claro, a gente vê cursos por aí prometendo milagres, né, Caliandra? Daqui a pouco, em 2, 3 meses, processo de conversação e tal, a gente também não pode cair nisso. Mas uma pessoa que se proponha, né, a fazer agora, fazer direitinho essas 2h30, pelo menos, semanais, em quanto tempo ela consegue ter uma noção, não ficar fluente, mas de repente ter uma noção para tentar uma vaga de trabalho, para tentar uma viagem? Sim, eu diria que menos de 2 anos é quase impossível aprender. Por quê? Levando em conta essa carga horária de 2h30 semanal, né? Porque o cérebro, ele tem um tempo para que ele se acostume com a nova língua. Primeiro, eu preciso fazer uma diferenciação da minha língua mãe com a minha nova língua. Então, isso já leva um tempo. Depois, a memorização do conteúdo. Eu diria que, para um nível avançado, 2 anos seria o suficiente, e aí eu teria mais meio ano para uma fluência completa. Para conseguir aliar as duas aí. Exato. Olha que legal. Muito obrigada, Caliandra, pelas dicas, viu? Muito obrigada pela presença também. Obrigada. E ficamos à sua disposição. Quando tiver novidades, alguma técnica nova aí, dá um grito que a gente está sempre ligado em tudo que acontece.